O Pesadelo na Cozinha tá aí com sua nova temporada, já com 9 episódios, agora atualmente apenas na HBO Max e também na Band, como sempre foi, não mais no YouTube. Os episódios não estão mais no YouTube, apenas trechos, mas episódios completos. Se você não consegue assistir na Band, você assiste apenas na HBO Max. Sim, o capitalismo venceu mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre restaurantes que fecharam depois do Pesadelo na Cozinha. Se você não sabia disso, vem aqui nesse vídeo que eu vou te contar detalhe por detalhe de cada um que fechou. Restaurantes que foram icônicos nas temporadas anteriores e que você ainda não assistiu, tem todas elas no YouTube. Só atual que, infelizmente, só na HBO Max ou na Band nos dias de exibição. Eu sou a Cristal e esse é o Sem Travas na Língua. Óbvio que, como todo vídeo, vou pedir a você para deixar o seu like, se inscrever neste canal, para me ajudar a bater aí os 1000 inscritos, que falta pouco. Então, se inscreve aí se você não é inscrito e observa se o YouTube não tirou a sua inscrição aqui deste canal. E, obviamente, deixar seu comentário aqui embaixo, me seguir nas redes sociais, acessar o portal FNT, onde eu tenho a minha coluna Sem Travas, e também lembrar que se você está acompanhando Vale Tudo, todo domingo sai conteúdo de podcast aqui no canal, no Spotify e no Amazon Music, o podcast sobre novelas, comentando sobre tudo que rolou e tudo que ainda vai rolar em Vale Tudo. Bora lá pro conteúdo do vídeo de hoje. O primeiro restaurante que a gente vai comentar aqui é o episódio mais famoso de todas as temporadas de Pesadelo na Cozinha. Inclusive é o episódio mais icônico de todos, que é o famoso episódio onde o dono desliga o freezer à noite. Se você é uma pessoa cronicamente online, e mesmo que não seja tanto assim, provavelmente você já se esbarrou com esse meme e não faz ideia do que seja. É do Pesadelo na Cozinha, mas se você é cronicamente online, você sabe do que eu tô falando. É um episódio icônico. Eu acho que o episódio mais visto de todas as temporadas de Pesadelo na Cozinha, se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira temporada, se eu não me engano. Mas está disponível aqui no YouTube as 3 primeiras temporadas completas. Então, se você não assistiu, vai assistir. O Fábio, dono do Pé de Fava, era uma pessoa insuportável. Todo mundo viu nos episódios, tanto com o próprio Jacan, quanto com os funcionários, com a esposa. Eles tinham esse restaurante que estava praticamente indo à falência. E aí o Jacan, né, eles escreveram o restaurante no Pesadelo na Cozinha, o Jacan foi lá visitar, fez toda aquela reforma que sempre faz em todos os episódios. Eu não sei se tem algum episódio que não foi pro ar, ou algum restaurante que não cumpriu requisitos e a gravação foi jogada fora, mas o Pé de Fava é de fato um episódio icônico do Pesadelo na Cozinha. O que aconteceu? Essas temporadas foram antes da pandemia, então muitos dos restaurantes fecharam ou faliram por conta da pandemia. O Pé de Fava teve esse ponto aí da pandemia, mas também por questões financeiras, o próprio dono, Fábio, em entrevistas, disse que vendeu o restaurante por conta dessas questões financeiras e também por conta da pandemia. O anúncio da venda estava na OLX, ele vendeu o restaurante por R$150 mil. Os novos donos que compraram, que ele era em Guarulhos, eles reformaram ali o Pé de Fava, mas continuaram com o nome Pé de Fava, porém o restaurante fechou de vez ali, sabe? Ele foi vendido novamente para uma outra pessoa e saiu de Guarulhos e foi para Santana, também em São Paulo. Inclusive hoje o Pé de Fava em Santana, em São Paulo, é completamente diferente do que era, é focado numa área específica de comida e é comandado por Francisco Pinheiro, vice-campeão do MasterChef Profissional de 2017. Era um dos grandes favoritos, ele era um pouco insuportável na temporada dele, mas hoje ele é de fato quem comanda o restaurante Pé de Fava. O nome continua ali, provavelmente ele comprou os direitos do nome, ou o Fábio, quando vendeu, de fato o restaurante vendeu com o uso do nome para não modificar, enfim. Hoje o Pé de Fava é completamente diferente, né? Como eu disse, comandado por um chefe de cozinha profissional completamente diferente, a estética de tudo, até a culinária principal é completamente diferente do que era. E é isso, gente. O Pé de Fava, um dos restaurantes mais icônicos do Pesadelo na Cozinha, fechou, mas continua vivo ali, só que em outro lugar, com o mesmo nome, mas comandado aí por um chefe de cozinha profissional. Para mim, um dos fechamentos mais tristes de toda essa lista aqui que eu vou trazer para vocês é do Heroes Burger, né? Que é um restaurante
focado ali em super-heróis. Inclusive, é um dos poucos restaurantes que no começo do episódio, quando o Jaqen chega, é um dos poucos restaurantes que eu achei uma estética muito bonita e que eu não entendia por que tinha chamado o Pesadelo na Cozinha pra dar um jeito ali no restaurante. O restaurante Heroesburg ficava em Pinheiros, inclusive é um bairro, tipo assim, outro nível de São Paulo. E depois do Pesadelo na Cozinha, eles até conseguiram se reerguer. A Cibele, a dona do restaurante, era fofíssima, assim, é um dos episódios que não tem tanta confusão assim que eu me lembre de ser tão pesado assim e tudo, porque tem episódios que o Jaqen grita bastante, xinga bastante. O Heroesburg é um episódio legal de se assistir. A Cibele, ela é uma fofa, infelizmente ela não tinha tanto pulso assim com os funcionários. E o que aconteceu? Em 2023, a Cibele foi diagnosticada com um câncer uterino. Ela decidiu fechar o restaurante para poder cuidar da saúde dela e, infelizmente, pouco mais de um ano depois, ela veio a falecer por conta desse câncer. Eu lembro da matéria, inclusive. O Jaqen, o próprio perfil do programa, fez homenagem para Cibele, porque de fato o restaurante tinha conseguido se reerguer. Eles estavam produzindo diversos eventos de cosplay, eventos envolvendo questão de super-heróis, Marvel, essas coisas. Então, a única coisa que fez o restaurante fechar, que fez a Cibele fechar o restaurante, foi a questão de saúde. Porque, infelizmente, ela foi diagnosticada em 2023 com esse câncer. Em 2024, pouco mais de um ano depois da descoberta, ela veio a falecer. E aí, o restaurante nunca mais voltou, nunca mais reabriu, nem com outra pessoa. E teve essa homenagem aí que eu achei que foi digna, foi ótimo que o Jaqen fez e que o programa também fez pra Cibele. Então esse pra mim é um dos fechamentos mais tristes dessa lista aqui. O terceiro restaurante dessa lista é um restaurante, assim, gente, é um episódio muito louco, que é o El Maktoum. Quem não lembra do episódio que o Jaqen chega, é icônico, o Jaqen chega, eles oferecem camisinha na porta do restaurante, é um restaurante árabe, então, tipo assim, não faz o menor sentido. Um restaurante comandado por mãe e filho, era uma confusão danada. Se você assistiu esse episódio, comenta aqui embaixo. Tinham ali eventos enquanto as pessoas estavam comendo, pessoas dançando com cobra, gente. Olha, o Jaqen fica completamente aterrorizado nesse episódio, mas é um episódio também icônico. A Khadijeh, que é a dona do restaurante, né, comandada por ela e pelo filho, mas ela sendo a dona principal, ela disse em entrevista que a questão da pandemia também fez com que o restaurante, de fato, fechasse suas portas, ficasse trabalhando apenas com delivery, tá? Só que eles ficaram apenas 4 meses trabalhando com delivery e o restaurante fechou de vez, tá? O El Maktoum, ele morreu de vez, inclusive ela cita em entrevistas que foi um dos motivos, foi a pandemia, mas também foi um assalto que aconteceu na casa da família que desestabilizou completamente ela, o filho e tudo, e aí decidiram fechar o El Maktoum. Só que no lugar do El Maktoum, atualmente, existe um boteco, chamado de Boteco 647, que continua pertencendo à família. E ele é comandado pelo filho da Khadijeh, que aparece lá, a dona do restaurante do El Maktoum. Então, ele fechou, o El Maktoum fechou, mas deu lugar a um outro estabelecimento também de comida e de bebida e tudo, comandado dessa vez pelo filho da Khadijeh. Então aí foi mais um restaurante que também teve problemas por conta da pandemia, não conseguiu se reerguer, mas teve ali problemas pessoais, esse assalto que ela menciona também em entrevistas. Enfim, foi mais um que também não existe mais, que é o El Maktoum. O próximo restaurante dessa lista é o Saia do Padre. Confesso pra vocês que é um dos episódios que eu mais fico com raiva, né? Ele é comandado pela Elaine e o seu marido, um marido completamente insuportável, gente. Se você assistiu esse episódio, você sabe o que eu tô falando. A questão principal desse episódio é que a Elaine, ela tinha um sonho de ter um filho, só que ela mal conseguia conciliar o restaurante dela com a vida pessoal, era um completo caos, o marido que não ajudava em absolutamente nada. O restaurante foi de fato reformado, teve ali o seu momentinho de auge, só que ele fechou, né? Obviamente, se ele tá nessa lista é porque ele fechou. Só que não tem absolutamente nenhuma informação sobre o porquê, sobre como. Não tem entrevistas da Elaine, não tem entrevistas do marido sobre por que fechou. Se você pesquisar na internet, você vê que tá como estabelecimento fechado, mas de fato acho que o único dessa lista que não tem o porquê de ter fechado, o porquê que fechou, se faliu, se fecharam porque decidiram fechar, porque eles tinham muitas dívidas, isso eles falaram no episódio que tinham dívidas, então é um dos poucos, eu acho, ou o único dessa lista que não tem o porquê
que fechou. Vamos agora para o Quitanda, que era comandado pela Tânia Romão, que já era cozinheira há muitos anos, cozinheira formada há muitos anos. E esse episódio ele ficou muito conhecido por conta, assim, viralizou memes. Depois que o Jacquin come, ele descobre que os temperos utilizados nas comidas, que era um restaurante, uma casa de comida caseira, que as comidas, os temperos eram plantados em frente ao restaurante ali, no ar livre, aberto para bichos que passavam ali, aqueles canteiros que a gente vê em frente às casas, e aí ele ficou horrorizado, né? A Tânia, ela já tinha tido um outro restaurante há muitos anos, e aí em novembro de 2023, ela decidiu fechar o restaurante. Ela já tinha diversos problemas ali, o restaurante foi reformado, ficou lindo, inclusive. Era basicamente mais uma casa do que um restaurante em si, né? Tinha era uma casa, né? Não era como se fosse uma casa, era uma casa que foi transformada em restaurante de comida caseira. Em entrevistas, a própria Tânia, ela não explica o porquê que fechou o restaurante em si, mas ela diz que foi ali o início de um luto. E aí nessa mesma entrevista ela menciona que depois disso ela ia para a Amazônia, ela foi para a Amazônia para se reconectar, como ela diz na entrevista, e o Quitanda ficou aberto por quase 15 anos, e aí mesmo depois do episódio, depois de toda a repercussão para as pessoas conhecerem, de fato, o Quitanda também fechou. O último restaurante dessa lista, ele não de fato fechou, mas é uma história bem triste, porque é o Savá. O Savá é um restaurante francês que fica ali quase na Avenida Paulista. Eu passei lá uma vez, quando estava em São Paulo. E o Savá, ele era do Seu Antônio, né? Ele era um restaurante todo assim na estética francesa e tudo. Só que o que acontece? O Seu Antônio, ele faleceu vítima de Covid, né? E os filhos não queriam seguir com esse ramo aí de restaurante e tudo, e acabou que eles ofereceram o Savá, depois que ele já passou o episódio e tudo, inclusive no final do episódio, eu acho que tem um trecho ali, uma nota de esclarecimento falando sobre o falecimento do Seu Antônio, e aí depois de reformado e tudo, ele ficou muito famoso, o Savá ficou muito famoso na comunidade francesa ali e tudo, que vive aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, e aí aconteceu que os filhos do Seu Antônio, por não querer seguir, eles ofereceram o Savá pro Jacquin, e o Jacquin aceitou. Não é à toa que hoje o Savá, ele é renomadíssimo ali, inclusive, ele é Savá, o nome, né, Savá Eric Jacquin. E aí o Jacquin pegou o restaurante para ele, né, aceitou essa oferta dos filhos do Seu Antônio, e hoje o Savá, ele não é mais o restaurante do Seu Antônio, não tem mais a ver nada com a história do Seu Antônio, além da decoração que o Jacquin quis manter, né, para deixar a imagem do Seu Antônio ali viva. Eu acho que é um dos poucos episódios que eu vejo o Jacquin tão conectado com o local e com a decoração, até porque o Jacquin é francês e o restaurante também era francês. Se vocês sabiam de alguma dessas histórias, comenta aqui embaixo. Se não sabia, comenta também, interage comigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais conteúdos relacionados a isso, assim, esse mundo. E, enfim, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião também, sugestão de vídeo, que é muito importante, me ajuda aqui a produzir aí as pautas do canal. Vou tentar trazer 3 vídeos por semana aí pra vocês e mais o episódio do podcast sobre novelas no domingo. E é isso, não esquece de me seguir nas redes sociais, @cristaloficial no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá no Portal FNT, na coluna Sem Travas, ler as minhas matérias sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo e clicar no link aí do podcast. Se você está acompanhando Vale Tudo, você vai gostar de ouvir o meu podcast comentando sobre tudo o que aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer em Vale Tudo, sua nova novela das 9. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.